Oi, oi, gente! Quinta-feira linda lá fora. E aqui o Virou Moda começando com mais um dia de assuntos super bacanas. Vamos começar o programa falando sobre prosperidade feminina. Adoro, o olhinho brilha. Bom, quem vai conversar com a gente é a psicóloga especialista nesse assunto, Fernanda Toqueto, que vai dizer para nós como desenvolver essa área, ou seriam todas as áreas da vida da mulher. A gente também vai falar sobre o mês de agosto, sendo o mês da conscientização da atrofia muscular espinhal, a famosa AME. Vocês já devem ter ouvido falar. A fisioterapeuta pediátrica, Nicole Santos, vai nos explicar o que é essa doença que nem todo mundo conhece, por isso precisa saber com mais detalhes e como tratá-la da melhor forma possível. Também vamos falar sobre bebês e várias dicas para gestantes com o palestrante e professor de educação física, Paulo Poli, que vai nos falar também sobre desenvolvimento infantil. Muita coisa no programa, então, bora começar. Tá rolando de hoje, trouxe uma confusão que aconteceu aí nas redes sociais por conta da intenção da Disney em refilmar o clássico Esqueceram de Mim. Pois é, acontece que os fãs não curtiram muito porque todo mundo lembra do filme com Macaulay Culkin. E até ele parece que deu pitaco aí na escolha dessa opção de se fazer a refilmagem. Tá aí como apareceu que ele seria hoje em dia no filme Esqueceram de Mim. Quem é que não lembra, né? Ele era tão bonitinho, tão queridinho, e daí, bom, aconteceu o que vocês todos sabem que aconteceu, né? Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Também tem, tá rolando, uma festa de princesa, feita especialmente para vira-lata Banguela. A Banguela foi adotada e aí hoje vive uma vida de superstar dentro da sua casa. Fizeram, olha só, vestido, decoração da patrulha canina. Ela que foi resgatada na beira da estrada. Viram, gente? Olha aí, ó, para quem quer um animalzinho de estimação, adote. Tem tantos deles precisando do seu carinho, né? E o lar. E, por fim, a gente tem o caso nos Estados Unidos de um homem que conseguiu reencontrar toda a poupança dele, $23 mil que ele sem querer jogou no lixo. Olha só, mas também, né? Vou te contar. O dinheiro foi achado numa caixa de sapatos por funcionários de uma empresa de reciclagem na Califórnia, só que ele morava no Oregon, a 321 quilômetros, desculpa, né, de distância. Bom, mistério, não sei como chegou lá, mas que pessoa abençoada, porque imagina, né? Perdeu os $23 mil, a poupança de uma vida inteira já é brabo. Agora, saber que foi tu que jogou no lixo, aí é pra matar mesmo. Olha, dá vontade de dar com um gato morto na cabeça. Fernanda, prazer te ter aqui. Tudo bom, Ali? Inclusive, estamos falando de poupança, né? Isso nos remete à prosperidade. E o assunto aqui é prosperidade feminina. Tu que é psicóloga especializada nessa área, mas prosperidade nem sempre significa dinheiro, né? É a consequência, eu diria, né, Ali? Alinhando então para a gente falar sobre esse tema, ser uma mulher próspera é ser uma mulher que busca o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, que se fortalece para ter autoestima, autoconfiança, para poder construir a sua família, o seu ambiente profissional, o seu crescimento de uma forma saudável, onde ela possa estar conectada com aquilo que é importante para ela, com o seu propósito, com a sua realização e possa transformar isso sim em resultados que como consequência são financeiros também, né? Eu sempre digo que prosperar é crescer e compartilhar, é poder estar conectado com aquilo que a gente gosta de fazer, né? Tá exercendo os papéis que são importantes para a gente, para a nossa vida, crescendo, contribuindo e transformando, né? Como consequência vem a poupança, então, Eu né? acho que isso nunca foi tão falado, o fazer por amor e a partir daí conseguir o seu sucesso financeiro também. Agora, Fernanda, eu até brinquei contigo, né? Quando chegaste, eu disse, mas psicóloga especialista em prosperidade feminina. Por que esse direcionamento tão específico?
Então, fazem 19 anos que eu atuo com essa área de desenvolvimento, né? E na minha jornada eu tive muito contato com mulher, muito contato com mulheres que buscavam crescer na carreira, evoluir e transformar os seus resultados. E eu fui me especializando cada vez mais nos temas de inteligência emocional, de alta performance, estratégias que contribuem no dia a dia para que a mulher consiga conciliar os seus papéis. Quando a gente pensa na história da mulher há 20 anos atrás, o posicionamento dela em casa, no mercado de trabalho, a gente tem toda uma transformação acontecendo, né? A mulher por si só, ela vem e quer dar conta de todos os papéis, né? Você está num momento especial, né, Ali, voltando agora nos últimos dias. Exatamente. E aí tem essa pressão social e também uma pressão de si própria, assim, para voltar, né? Isso, aquela pressão que a gente constrói de, será que eu estou dando conta, né? Como eu vou administrar o meu papel em casa, a criança chegando, os filhos, a carreira, o sucesso, a realização, como é possível tudo isso? Fiquei cansada só de ouvir. Não dormir de noite, que Não deve estar dormir de acontecendo, noite, né? Ter que conciliar tudo isso, podendo fazer o que os estudiosos estimulam, né? A rotina próspera, os hábitos, o fazer acontecer, o realizar, o se desafiar, mas com tudo isso presente. Sem esquecer de cuidar de si, de cuidar do relacionamento, da família, de valorizar a sua carreira e conseguir avançar na carreira, né? Eu acho que os filhos, quando eles percebem, eu sempre digo que a palavra inspira e o exemplo arrasta, né? E quando os filhos percebem, os nossos filhos, que a gente consegue tá conduzindo esses papéis com tranquilidade, eu não estou dizendo sem adversidade, sem problemas, mas com mais facilidade, sabe? Fazendo as coisas de uma forma que a gente se sinta realizado, né? Com menos pressão, menos sufocado, né? Administrando as emoções para que não se estejam em polos opostos, nem de depressão, nem de ansiedade, mas sim vivendo a jornada, que é tão curta, né, Ali? A gente não para pensar nisso, mas a gente tem um espaço de tempo tão curto para viver. E como a gente está vivendo esse tempo? E estudar a prosperidade na vida da mulher vem ao encontro das mulheres que eu conduzi, da minha experiência, né? Da minha vida. Eu saí do interior, eu fui construindo todo o meu desenvolvimento, a minha jornada, a minha carreira. Meus pais continuam lá no interior do interior de Caxias do Sul. Então, tudo que eu construí, tudo que eu vivi, essa busca, esse desafio por estudar fora, por enfrentar o julgamento, o preconceito, fazer diferente, o se desafiar, eu busquei muitas técnicas nessa jornada para que isso acontecesse comigo, né? E se prosperar é crescer e compartilhar, por que não construir um método? Por que não poder proporcionar isso para quem pode acessar e para quem talvez não teria um acesso tão fácil, né? E começou essa construção com um desafio próprio de carreira, de vida, que se transformou, a minha principal persona transformada, podendo inspirar, ajudando, desafiando as pessoas a olharem o que eu quero, né, para a minha vida, o que eu posso construir, o que eu posso fazer vivendo o presente. Que esse é o grande desafio, né? O desapego com o passado, né? Transformar e ser protagonista da própria história e não estar vivendo daqui a pouco só o dia que, né? O dia que os filhos crescerem, o dia que eu conseguir mais títulos na minha carreira, não, o dia é hoje, é o presente, né? Nisso que tu estás falando, não, antes de a gente seguir, porque eu tenho uma consideração a fazer, vamos conferir o teu vídeo exatamente sobre a tua carreira. É a minha história, isso aí. A história pra gente prosseguir aqui, que eu tenho certeza que esse papo lá interessa muitas mulheres que estão nos ouvindo. Olha o vídeo. Nos traz surpresas que parecem ser a pior coisa que poderia acontecer. E nos perguntamos por que comigo? Entretanto, esses momentos podem ser o empurrão que faltava para tomarmos as rédeas da nossa própria felicidade. Eu, Fernanda Toqueto, a partir de um desses momentos, decidi que viveria minha vida ao máximo. Seria a minha melhor versão, para mim mesma e para as pessoas que eu amo. Cada dia seria uma nova oportunidade de aprender e construir meus sonhos. A sociedade cobra muito de nós mulheres.
para sermos boas mães, boas esposas e ótimas profissionais. Mas a verdade é, você só precisa se conhecer e descobrir o que realmente faz a diferença para você. O que te faz feliz, que mulher você deseja ser. Depois disso, a opinião e a expectativa dos outros não vai mais fazer você perder seu tempo e sua energia. Você terá o poder de dizer não para o que não faz mais sentido sem se sentir culpada. Quando você tem um propósito e sabe onde quer chegar, o foco, a disciplina e a determinação viram seus companheiros incansáveis. Eu construí um estilo de vida que sempre sonhei e sei que posso ajudar você também a conquistar todos os seus sonhos. Quero ser sua mentora e te inspirar cada dia a ser melhor, pois o meu propósito é inspirar e guiar mulheres para transformarem suas vidas e realizarem seus sonhos. Incrível, né, Fernanda, a quantidade de mulheres que se veem, a gente pode até dizer um pouco perdida, né, diante das expectativas que foram construídas para elas. E, de repente, se defronta ali com uma situação que, mas eu não quero seguir a carreira que meus pais mandaram, ou eu não quero ser dona de casa, ou não, eu não quero ser eu não quero ser uma profissional bem-sucedida, eu quero ser dona de casa. Isso. É confuso. Sabe, ali uma das coisas que eu sempre oriento, assim, e que eu trago muito nos conteúdos que eu compartilho é que o primeiro passo, a gente precisa ter clareza do que realmente importa pra gente, de como a gente quer viver, ter consciência do que está acontecendo na nossa vida. Não importa se você é solteira, se você é casada, decidiu ter uma família ou não, que escolha você fez de relacionamento, mas ter clareza, essa é a minha história. Né? Com essa história, com as minhas decisões, com a minha cultura, com as minhas condições de vida, aonde eu estou, com as minhas emoções, com a minha saúde, com a minha família e com a minha carreira. Ter essa clareza do que realmente está acontecendo com a gente nos proporciona uma visão melhor de para onde a gente quer ir, do que é possível de construir, né? O que eu consigo fazer com os recursos que eu já tenho e o que eu posso me desafiar um pouco para fazer diferente. Quando a gente tem essa clareza e consegue estabelecer esse caminho, eu digo que a gente se compara sim, mas com o nosso dia anterior e não com o outro. Quando tem um relacionamento, consegue ter acordos, consegue construir, estabelecer uma rota, uma construção, seja ela de conquistas materiais, de ter filhos, do que fazer. Se você faz isso em parceria, se você tem os acordos dentro de casa, você tem maior fidelidade, parceria, apoio para tomar essas decisões, né? De onde a mulher vai, de onde o homem participa, de como faz. Eu conheço inúmeras mulheres hoje, conduzidas algumas até por mim, que a mulher já está com um posicionamento de carreira dentro de casa que traz mais retorno para a família do que a carreira que o esposo está tendo. E vice-versa. O que importa? O que vale? A gente sabe que os tempos mudaram, que as coisas, que a gente está sempre sendo desafiado pela tecnologia, né, pelos avanços da questão da inteligência artificial. Então, o que vale? Vale essa inteligência emocional, vale essa capacidade de lidar com a jornada de uma forma a decidir o que a família quer dentro da sua casa, o que eu quero para a nossa história, né? Cada um ocupando o seu papel, né? E tendo essa clareza para a família, para o relacionamento e para o trabalho. Esse tripé, eu entendo que é fundamental, assim, de ser trabalhado com clareza. Agora, Fernanda, falando, né, enquanto aqui estava explanando sobre isso, a gente estava desenhando uma mulher que tem uma família e que me parece ser mãe, inclusive. Esse é o maior público de mulheres que estão perdidas ou confusas e buscando a prosperidade em vários setores? Ou acontece também de outras mulheres que, claro que acontece, eu não tenho dúvida, mas também tem um número bastante grande de mulheres que não têm esse suporte, né? Que pode ser um suporte, mas também pode ser muitas vezes um entrave, e precisam se encaminhar. O que eu acompanho, tanto a nível de pesquisa como entrega profissional, 3 ciclos
que tem se destacado a nível de desenvolvimento. Aquela mulher que está aspirando o crescimento, que está na faculdade, que está quase se formando ou recém se formou, e ela está ali com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu formo uma família, eu caso, eu invisto no meu negócio, para onde eu vou? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Né? O que mais eu preciso fazer? Eu invisto, eu empreendo, eu sou autônoma, eu vou ser funcionária. Um ciclo de vida, né? No segundo ciclo, conecta muito comigo, e eu acredito também que é por causa da minha história, tá? Da minha transformação, aquela mulher que tem a família, tem o filho e tem a carreira. Que ela precisa circular, minimizando as suas culpas, né? Conseguindo concentrar naquilo que é importante para ela também, porque eu não dou para o outro aquilo que eu não estou fazendo para mim. Então, se eu não me cuido, se eu não estou prestando atenção nas minhas emoções, se eu não estou fazendo coisas que são importantes para mim também, daqui a pouco eu não estou sendo aquilo que eu posso para o meu filho, para a minha família, para o meu relacionamento. Então, essa mulher, ela começa a lidar com várias coisas ao mesmo tempo que desafiam demais as emoções. Quais? O sentimento da culpa, o medo de ser julgada porque tá lá, tá trabalhando, tá fazendo, tem um bebê em casa. Que é exatamente. Né, Estou bem Ali? nessa situação. As pessoas, tem gente que fala com admiração, tem gente que fala assim, Mas, Ali, é incrível isso. Eu vim fazendo um stories hoje de manhã, porque a gente pega trânsito aqui em Porto Alegre, mas né? você não estava dirigindo, fazendo Não, tava parado o carro. Sim, ainda bem, Não, claro. Vamos tava deixar parado, bem claro tava aqui. bem claro, nada de live dirigindo. Eu vi que não tinha postado meu stories ontem, do quanto a gente é julgado, do quanto as pessoas olham para as coisas com aquilo que elas têm dentro do coração. Se eu te olho e te julgo, talvez eu gostaria de ter coragem, de estar ali nessa posição que tu tá, mas eu não consigo enfrentar o que o outro vai pensar. É o próprio nome do meu movimento, Ricas Mulheres. Se você olhar só para o nome, que era isso que eu estava falando, parada no trânsito, você vai pensar que é só pensar em riqueza. E não é pensar em autoconhecimento, é pensar em cuidar de si, em autoestima, aliás, segurança. né, Fernanda, também não teria nenhum problema em buscar riqueza, que já é, às vezes, eu quero ser rica, as pessoas te julgam, né? Mas aí eu vou completar o que eu ia te dizer. Ser, compartilhar, ser para ter. O que você faz sem dinheiro hoje? Eu disse hoje de manhã, se você tem essa crença limitante, precisa trabalhar com ela. Porque para você acessar a educação, para você conseguir acessar tudo que está acontecendo com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais vai precisar de recursos financeiros. Então tem que quebrar paradigmas, porque aquilo que eu faço, se eu não valorizo, ninguém vai valorizar. Fernanda, onde as nossas telespectadoras podem encontrar material e conteúdo sobre isso? Que nós vamos ter que encerrar esse assunto, já estamos estourados no tempo. Então, @Fernanda Toqueto, no meu Instagram, eu deixei todos os links para vocês. Quinta-feira que vem, dia 15 de agosto, aqui em Porto Alegre, na Confraria do Batom, vocês estão convidadas, é só se inscrever, gratuito, Ali. 3 turnos eu vou ficar falando sobre esse tema, sobre esses pilares de ser uma rica mulher. E lá tem como se conectar, eu tenho diversas plataformas com conteúdo gratuito e também de acesso ao meu método e a forma como eu trabalho. Então vamos ser prósperos, né? Isso aí. Vamos refletir sobre prosperidade agora no intervalo, que a gente já volta, então não sai daí. E agora é hora do nosso diário do bebê, Virei Mamãe. Agora, uma das coisas que eu mais estou sentindo dificuldade é a logística dos 2 filhos, porque cada um tem um horário e tem que dar conta dos 2, né? Por óbvio, afinal de contas, não dá pra deixar o Thomas na mão. Então agora, saí do cabeleireiro, porque eu tenho que estar assim, ok, pra vocês. Vou pegar o Thomas no inglês e tenho que sair correndo de novo pra casa pra atender o Whey. Para isso, gente, sem salto, né? Porque senão não tem condições. Então, bom, vamos lá. Ó, Thomas, dá um oi aí pro pessoal do Virou Moda. Dá aí um oi, Lucas. Então, ainda pega agora o filho, o amigo do filho, vamos pra casa atender o outro filho. É fácil, né? A pessoa achou que ia ser um moranguinho, mas não é. Mas tudo bem, nós vamos dando um jeito. Bom, Nicole, prazer te ter aqui para falar sobre agosto, que é o mês da... Aliás, não vamos falar sobre agosto, vamos falar sobre a conscientização da atrofia muscular espinhal,
E eu não sabia que era este mês agora. Tem alguma razão de ser por ser em agosto ou simplesmente decidiram? Boa tarde. Boa tarde sim. a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a AME, né? O mês de agosto foi um mês determinado, assim, tem a associação, que é Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, que ela faz eventos em todo o Brasil, né? Então, esses eventos estão hoje, por exemplo, tem um evento acontecendo no Espírito Santo, em Vitória, né? Falando para profissionais da saúde, falando para familiares, falando para os pais e para até algumas crianças e adolescentes e adultos que têm a doença, né? Estão lá também no evento participando. Então, esse mês a gente acaba divulgando um pouco mais, divulgando seminários, né? Eventos em todo o Brasil, para falar um pouquinho, para explicar um pouquinho mais sobre a doença, né, que é uma atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, né, ela está bem na mídia agora, ela foi famosa pela medicação de 3 milhões, né, que é uma medicação que agora está sendo introduzida no SUS, né, ela é uma doença genética, rara, que tem uma perda muscular dessas crianças, né, ela é caracterizada, ela é dividida em 4 tipos, né, o tipo 1, 2, 3 e 4, o 1 é o mais grave, e o 4 é a forma mais leve, que normalmente acomete adolescentes e adultos, né? E a forma 1 tem casos intrauterinos. Pois é, eu ia te perguntar exatamente quando que ela se manifesta. Pode ser em qualquer fase da vida? Isso. A gente tem esses tipos, né, de AME. O tipo 1, ele é subdividido ainda em 1A, B e C. O tipo A, ele surge já no bebê intrauterino, né, na gestação. Então, durante exames, o médico percebe uma falta de movimentação do feto, né, e nesses casos a criança não sobrevive muito tempo, né, logo após o nascimento. E casos mais, o nível tipo 4, né, que é os casos mais leves da doença, aparece na adolescência, às vezes até mesmo na vida adulta, né? Então, isso depende do número da quantidade de proteínas que está no neurônio motor, que é o que acomete as crianças e os adultos, né? Essa doença, ela não tem cura, né? Não. Ela tem, na verdade, formas de ser minimizada. Isso. Hoje tem estudos... Ou que não avance. Isso. Ela é uma doença progressiva, né? Então, ao longo da vida, ela vai piorando, né? Os casos. Hoje tem a doença a medicação essa que é o Spinraza, né? Que é a medicação que está sendo liberada aqui no Brasil, que o SUS já está fornecendo para alguns pacientes, né? Essa medicação, ela produz essas proteínas que vão fortalecer, que vão manter o sistema motor da criança, né? Então, ela vai parar de perder, né? Então, por isso que é tão importante que seja falado, que seja orientado, que seja conhecida a doença bem precoce, né? Porque no momento que tu conheceu a doença, tu vai procurar o tratamento e tu já vai frear ela, né? Então, não vai ter avanços, né? Porque hoje em dia, as crianças, a maioria, já tem problemas com 3 a 6 meses de vida, já começa a apresentar... Mas e como é que se percebe que tem alguma coisa que pode levar a esse diagnóstico? As crianças, assim, por exemplo, a AME tipo 1C apresenta a doença do 3º ou 6º mês de vida normalmente, né? Então, a gente tem marcos motores de criança, desenvolvimento motor normal, né? Então, a criança bebezinha, como tenho em casa, mexe a cabecinha, segura um pouco mais, vai começar a rolar no berço, né? Vai começar a brincar com os brinquedos em cima do berço, e isso começa a não acontecer, né? E os pais começam a perceber, meu filho é mais paradinho, né? Meu filho já era para estar segurando a cabecinha e não está, né? O que pode estar acontecendo? Então, é importante também que os profissionais da saúde saibam e conheçam essa doença, porque às vezes chega, por exemplo, para o fisioterapeuta, porque a gente atende de AME até resfriados, até estímulos motores, né? Até um desenvolvimento mais de um prematuro, um pouquinho mais atrasado. Então, a gente perceber isso, né? Ele não está movimentando muito bem, vamos investigar, vamos saber, existe essa doença, né? É um marco motor que ela deveria estar fazendo tal movimento e não está, né? Então, vamos investigar. Hoje existem exames genéticos, mas eles só vão dizer se a criança tem ou não a atrofia muscular. Ela não vai dizer o tipo. E o exame genético também, ele deve ser caro, né? Hoje o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é referência no tratamento da AME. Então, ali eles atendem SUS e eles já têm os exames genéticos. Sim, né? mas Claro aí a pessoa para demora, fazer né? o exame já está
com a suspeita de que existe. Sim, Mas, sim. Então, na verdade, quando vai na consulta padrão do pediatra e ele faz, né, põe as perninhas em pé, vê se é mais ou menos para ver esse tipo de situação. Também Daí pode ser visto. É que varia, né? Tem Aham. crianças, por exemplo, que começam a apresentar só depois do 8º mês, quando começa a se afogar, por exemplo, para mamar, né? Porque tem essa fraqueza também. Nos órgãos. Isso, nos órgãos não, é na musculatura, tá. né? Então, para deglutir, tu precisa da musculatura. Então, elas começam a se afogar, elas começam a cansar para mamar, né? Aí acaba criando, por exemplo, elas vão se afogando, vão criando problemas respiratórios, né? Aí chega pro profissional da físio com uma infecção respiratória, né? Vamos fazer um atendimento, vamos começar a ver que a criança não tem força para tossir, não tem força para respirar. Então, são alguns marcos, assim, né, que hoje a gente está tentando divulgar realmente para isso, para que todo mundo conheça a doença e possa pegar bem no iniciozinho, né? Não é uma doença comum, é uma doença rara, né? Mas tem que ficar com aquela luzinha vermelha sempre acesa, até porque aí, além do medicamento que tu falaste, tem a própria fisioterapia. Isso. E isso também pode ser feito desde pequenininho. Isso. A fisio, ela entra tanto na parte motora, né, para estimular, para evitar encurtamentos, para melhorar a força e a movimentação da criança, quanto na parte respiratória, né? Muitas dessas crianças, elas têm a fraqueza que não consegue tossir, por exemplo, e a gente entra com manobras de higiene brônquica, né, com tirar a secreção, ajudar a respirar melhor, né? Isso desde assim, às vezes é um resfriado de uma criança, né, e os pais vão correndo para uma emergência, né? Porque assusta, né? Tu ouviu o filho com um chiadinho no peito, assusta, então vai para uma emergência. Não tem necessidade, às vezes, disso, né? O profissional da fisioterapia, em casa, tem hoje diversos recursos para fazer esse atendimento, para não ter o risco de pegar uma bactéria, um vírus, né, dentro de um ambiente hospitalar. Né? Eu nem sabia disso também, olha aí. É uma questão que pouquíssimas pessoas sabem, né? E a gente está tentando divulgar justamente por isso, né? O nosso clima aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? É ótimo para resfriar, beleza, né? Hoje está 30 graus, daqui a pouquinho vai estar 10, né? Então as crianças sentem muito isso e é importante falar para não a primeira opção não ser uma emergência de um hospital, né? Chama o profissional, chama o fisioterapeuta em casa, no conforto do teu lar, sem ter que sair para esses frios, para essas mudanças bruscas de temperatura, né? O fisioterapeuta vai auscultar, vai notar, vai perceber se precisa de um atendimento, às vezes necessidade até de aspiração, né? Para tirar a secreção, tem aparelhos que podem ser feitos em casa, é portátil, né? Material exclusivo para o paciente, todo esterilizado, né? Todo descartável. Então, é bom a gente poder também passar essas informações, né? Mostrar que a fisioterapia não é só dentro do ambiente hospitalar, pode ser feita em casa, com todo cuidado, com acompanhamento de toda a família, né? E principalmente para as crianças com AME, que precisam desse cuidado, né? Que eles não têm condições também de se locomover, de estarem indo em atendimentos, né, em clínicas. Então, esse atendimento domiciliar para eles é extremamente importante. Sim, e vai ser um trabalho que tem que ser desenvolvido ao longo da vida inteira. Sim. Essa doença, ela encurta a expectativa de vida? Sim, sim. Ela é, como eu disse, ela é degenerativa e ela é progressiva, né? Então tem que sempre ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de fisioterapia. Algumas crianças vão para ventilação, então elas precisam de uma ajudinha, de um arzinho a mais para respirar, às vezes pelo nariz, que a gente fala que é ventilação não invasiva, ou às vezes até mesmo por traqueostomia, né? Para ter um suporte melhor de vida, para ter uma qualidade de vida, né? Hoje a gente tem adultos, adolescentes e crianças maiores já com a tipo 1, né? Nos Estados Unidos tem crianças já com tratamento desde bebezinha, que eram para que estariam acamadas. Sim, que em função de ser mais agressiva já não teria sobrevivido. Isso, elas estão caminhando, né? Tem um menininho que a gente acompanha e que ele caminha, ele chega para fazer as medicações dele andando de muleta, né? Então, se for pego bem no iniciozinho, assim, a gente consegue manter, né, a qualidade de vida e manter uma vida saudável, né? Uma vida tranquila para essas crianças. Então então espero que a gente tenha cumprido o propósito hoje de ajudar a divulgar e conscientizar todo mundo acerca da possibilidade, ainda que remota, ainda que rara, mas para estarem ligados, porque nesse caso, pegar bem no início, aliás, todas as doenças, né? Pegando no início é sempre a melhor opção, porque tem mais chances de travar a evolução. Nicole, muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente fica por aqui nesse bloco, volta daqui a pouquinho, não sai daí.
já de volta e eu quero lembrar vocês, lojistas de todos os cantinhos do Rio Grande do Sul, dessa super oportunidade que a RDC TV, Cindy Lojas e FCDL estão trazendo para vocês, que é o Black Friday Poa. Tá aí o site www.blackfridaypoa.com.br, por meio do qual vocês podem acessar mais de 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas na área. Então, não percam, acessem já e saibam exatamente o que a gente tem aí para vocês. Bom, estamos de volta e agora com o Paulo aqui na nossa poltrona para falar sobre esse evento que vai acontecer, o Circuito de Ideias Eu Bebê, né? Com várias dicas para gestantes e bebês, claro, né? Por óbvio, nos próximos dias. Então, Paulo, prazer te ter aqui. Boa tarde. Conta para nós o que, imagina, adoramos falar sobre bebês, né? Não sei se já notaram aqui que eu tô na fase bebê. Paulo, conta para nós como é que vai ser esse evento. A ideia surgiu da Milene Genses, que é uma fotógrafa que trabalha especificamente com a mãe, com a gestante e com os bebês, aqueles álbuns fofos, coisa mais querida que ela faz. E a gente, que é da Qualitá, que trabalha já há quase 28 anos um programa específico de hidroginástica para bebê, também tem pilates, hidroginástica para as gestantes, e um programa bem forte de natação de bebê. Nós começamos já com 2 meses, eu acho que em Porto Alegre a gente que começa mais 2 meses já dá para tirar na água? Depois daquelas vacinas imunológicas a gente começa a trabalhar. Então a ideia é compartilhar nossa experiência e a gente marcou para esse sábado, tá, às 15h, 15h30, é gratuito o evento e serão 3 palestrantes. Primeiro a Ilana Finkelstein, ela é professora de Educação Física, mestrado na área, é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de gestação, e vai falar as mudanças físicas que a gestante tem durante esse processo. Então ela tem muita bagagem, vai falar especificamente o que ocorre com a gestante, com a mulher durante esse período. A segunda parte seria comigo, que eu vou trabalhar a parte do desenvolvimento motor, psicomotor, desde o nascimento, como é que acontece, o que nós, como os pais, podemos fazer para estimulação, para ter um ambiente adequado. Vamos trazer algumas informações bem atuais referente ao uso das telas e o comprometimento. Que isso é um assunto, aliás, só um parênteses, que está pegando os pais, na verdade, todos no contrapé, porque ninguém sabe exatamente o que fazer, né? O que é certo, o que é errado. Tá todo mundo no meio da novidade dessa geração nova aí que nasce com as telas nas mãos, né? Eu vou trazer alguns dados, né, de pesquisas recentes. E, na verdade, os autores falam que a gente está experimentando, né? Então, a gente não tem certeza do que vai acontecer, do que a gente está disponibilizando, porque é muito rápido, né? Mas, a princípio, eu vou trazer dados da Organização Mundial da Saúde sobre a questão do sedentarismo, o uso de telas, o exercício físico, horas de sono. Então, dá dicas para os pais, ou para os futuros pais, né, de como abordar ou desenvolver, né, no seu meio ambiente de casa, porque a casa é o berço, é onde a gente vai dar valores, onde a gente vai desenvolver realmente a criança. E a Milene vai finalizar com dicas bem práticas de como tirar foto das crianças, aquela coisa do celular, assim, uma coisa bem prática. Então é um evento que é gratuito e a gente está pedindo para quem for, sugerindo a doação de algum leite, para a gente fazer a doação para uma instituição. Pode se inscrever pelo telefone da Qualitá. Tem, eu acho que no releasing aqui. Sim, não. E depois, assim, o pessoal que estiver nos acompanhando, entra no Facebook, deixa ali, pede as informações que daí a gente fornece. Super bacana essa questão também das fotos, porque é inevitável tirar um monte de foto bebê, né? Quando a gente vê, tá aquele celular lotado de foto, uma que nem a outra, mas muitas vezes eles lá, a luz tá ruim, então vai ter a oportunidade de aprender a tirar umas fotos bacaninhas, assim, do seu filhote. Eu tive no estúdio da Milene pra gente organizar o evento. Bom, uma coisa é o estúdio, é maravilhoso. Sim, o material que ela prepara demais. é espetacular. Mas também a ideia é essa praticidade do dia a dia. Contra a luz, com luz,
ligo a luz ou apago a luz, uso flash. Então, mais ou menos isso que ela vai abordar. Até porque uma coisa é fazer um álbum que tu vai ali num determinado momento, mas às vezes tem aqueles momentos do dia a dia, por exemplo, primeira papinha. Que são os mais que aí espetaculares. Tu tem que pegar né? e tu não vai chamar Milene, vem cá. Tem que ser na hora. Então, que bacana poder registrar isso tudo. Mas a gente aborda muito, assim, a nossa prática, tanto com a gestante como a natação, é o exercício físico, né? A gente acredita muito no exercício físico, a hidroginástica para a qualidade de vida da gestante. E a estimulação aquática é uma das coisas mais precoces que os bebês podem fazer, é na piscina, né? Pois é, esse assunto me interessa muito, Paulo. O bebê com 2 meses, então tu falaste, bom, em função das vacinas, depois já pode atirar na água. Ele tem, até que momento ele tem aquele reflexo natural de conseguir ficar embaixo d'água? Como é que é? Me explica que eu não me lembro, mas parece um peixinho. Tá. O que acontece é assim, a criança até os 6 meses, ela é basicamente reflexo. Se tu botar a mãozinha, o dedo na mão, ela vai fechar. Se tu apertar o pé, ela vai fazer o movimento com os dedos. Se tu virar a cabeça para um lado, ela vai esticar um braço, flexionar o outro. E se tu mergulhar, ela vai bloquear. Tá? Ela também não vai se afogar mamando. Sim. Ela tem reflexos que são defesas. Então, a questão do mergulho, até essa idade, seria a forma com que a mãe, ou com o pai, ou o professor faz essa execução. Porque ele tem essa defesa e vai mergulhar. A questão é depois que perde o reflexo, como é que eu vou estimular ele a fazer o mergulho e ensinar ele na natação. Porque daí depois é difícil tu aprender a mergulhar sem botar o dedo no nariz, né? Digamos que passa lá na academia que a gente faz o trabalho. Não, mas é uma bandeira, né, ali? Porque assim, é a segunda principal causa de morte até os 14 anos, é afogamento. Eu tenho pânico de água até com os criança. 14 anos. Então é uma bandeira que as escolas de natação levantam, que a gente é uma das principais causas que as mães levam os bebês lá. Mas com essa idade tão precoce, a ideia não é responsabilidade do bebê, é responsabilidade dos pais, de supervisão e algumas outras ações. Mas, basicamente, é o estímulo para o desenvolvimento. Mais adiante, quando ele começa com 3, 4 anos, a gente já tem condições de fazer um trabalho bem forte de autossalvamento, de conseguir sair da piscina, de buscar a flutuação dorsal. Né? Antes disso, seria botar uma responsabilidade na criança que não é dela. Não, claro. Aí a ideia, inclusive, fortalece pulmões, não tem uma série de outros benefícios físicos. Por exemplo, na decorrentes da Austrália, natação. os programas de asmático é direcionado para a piscina. Eles são direcionados para as piscinas. Então, para essa questão do desenvolvimento respiratório, do fortalecimento dessa musculatura, porque, na verdade, tu tem que fazer mais força para soprar dentro da água. A fisioterapia, teve uma fisioterapeuta agora aqui, a fisioterapia respiratória, tu assopra um canudinho dentro de um copo d'água. Então, a gente faz uma fisioterapia respiratória natural pela modalidade Agora, é engraçado, natação. porque a gente estava até conversando no outro bloco, em função da temperatura que aqui no Rio Grande do Sul é complicada mesmo, porque um dia tá frio, outro dia tá quente, aí tá úmido, muita gente deixa de botar na natação porque acha que é ruim, mas na verdade, porque vai ficar resfriado. O problema é quando sai da piscina, o ideal, inclusive, seria botar na natação. Por esse argumento, a Finlândia não teria natação de bebê em um dos principais a polos. Finlândia, Finlândia, Alemanha, são berços do estudo de natação de bebê e lá é frio por uma boa parte do tempo. O que a gente recomenda? Bom, primeiro o ambiente tem que ser climatizado, né? Calefação. E quando sair para o ambiente, ficar um intermediário daquele horário de calefação e quando sair para o ambiente, cobrir a cabeça, com gorro, com chale, porque a gente perde muita caloria pela cabeça. Então, assim, secar o cabelo. Então, tem alguns cuidados que a gente orienta, e isso não é só para as crianças, para todos que frequentam piscina nessa época, né? Então, tem alguns cuidados que a gente faz com que as crianças façam o ano inteiro. A gente faz uma observação das crianças e aquelas crianças que permanecem o ano inteiro, a gente vê o salto de desenvolvimento muito grande em relação às habilidades aquáticas. Porque, na verdade, o que se faz é um paralelo entre as habilidades aquáticas, tu saber boiar, mergulhar, e o desenvolvimento motor, a maturação que essa criança está. Então, não adianta, às vezes, ela está muito bem de habilidade aquática, mas ela não tem uma maturação para determinada tarefa. Em outros casos, não. Ela tem a maturação, mas não teve a vivência aquática para executar aquela. Então, os programas buscam esses dois.
Isso, além disso, também tem uma outra questão, né, Paulo? Que é este momento pais e filho na piscina, porque até uma certa idade os pais têm que estar juntos, Eu né? não sei quem que gosta mais, se são os pais ou os bebês. Os bebês gostam. No início eles ficam meio indiferentes, eles não sabem se aquilo é bom ou ruim, até não eles sabem começarem... o que estão fazendo ali. Exatamente, até eles começarem a descobrir. Então é muito importante os pais, a gente trabalha com eles, e os pais o que eles fazem? Eles dão o exemplo. Se eles estão ali sorrindo, segurando, felizes, não tem como a criança não gostar. Uma aguinha quente, com o pai no colo, é bom tudo demais, de bom. né? Ouvindo uma musiquinha. Cantando, borboletinha, marcha soldado. Então é uma ideia bem afetiva. As propostas, em regra geral, são de afetividade no grupo. Então os pais, sim, são convidados e é um pré-requisito, né? Sim. Ou o pai ou a mãe. Tem que estar alguém ali, Isso. porque, claro, a criança não E fica falando sozinha em ainda. pai, desculpa, né, voltando para o nosso evento, as gestantes são convidados e os maridos também, porque é importante eles ouvirem a participação familiar, exatamente por causa disso. E o que a gente nota na natação de bebê é que tem muitos pais que dizem, não, agora é o meu momento. Então eu tenho mais pais que levam os bebês do que mães. Porque exatamente o programa no sábado tem muita procura, exatamente por isso. Hoje é o meu programa. Sim, é uma forma de fazer uma atividade com o bebê, ainda mais que o bebê, né, a princípio eles não fazem muita coisa. É uma forma de realmente tu manter ali e sem nenhuma interferência externa, porque dentro d'água não dá para usar o WhatsApp nem celular, né? Não dá para... É uma ótima barreira. Mas muito bacana, então, por favor, dá as informações do local e data do evento. No Centro Físico Aqualitar, nesse sábado, às 15h30. Não sei se eu posso deixar o telefone para marcar o WhatsApp. O WhatsApp é o 981 225301. Então, manda um WhatsApp para marcar, para a gente poder receber todos vocês para estar com o maior todo mundo carinho. lá. Só para finalizar o bloco, então, Paulo, qual é a idade ideal para as crianças iniciarem, ou não tem idade? O que tu recomenda? Eu não poderia dizer que existe uma idade ideal, porque isso é uma conjectura de fatores, né? Então eu vou dizer, tem que botar com 3 meses. Bom, daí tu diz, mas eu tô com meu filho com 1 ano. A hora ideal é quando dá. É qualquer hora, quando puder. E é importante também o pediatra estar de acordo, né? Porque passa por uma questão de desenvolvimento. Algumas crianças, eles pedem para um pouco mais, são mais conservadores. Outros não, acham que liberam mais cedo. Então, não existe a idade ideal. A idade ideal é ter a relação com o pai, ser estimulado. Mas a gente acha que quanto mais precoce, mais ele vai ter esse fator no desenvolvimento dela, que é a estimulação aquática. É uma coisa positiva, né? Então tá, gente, bora todo mundo se atirar na piscina. Bom, Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo convite ao evento. E agora, gente, nós mostramos na semana passada que Nova York cabe dentro de Porto Alegre. Será que Paris também entra dentro da capital dos gaúchos? Bora conferir o TBT. Semana passada, o hashtag TBTravel provou que Nova York cabe em Porto Alegre. Agora, será que Paris cabe na capital dos gaúchos? Vamos descobrir com a gente? O hashtag TBTravel está no ar. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui no La Croissanterie e vamos conversar com o proprietário André Mota. Boa tarde, André. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia? Me conta um pouco como é que é a tua história e como é que foi a tua história na França. Na França, na verdade, quando eu ia vir para Porto Alegre, eu resolvi fazer um curso na Le Cordon Bleu, para me especializar, enfim, daí eu fiz a parte de patisserie. E lá aprendi quase tudo da patisserie, boulangerie francesa, assim, né? E depois disso, todo ano eu costumo ir fazer short courses, assim, cursos curtos. Né, Atualizações, né? Atualizações, tipo boulangerie, de patisserie, enfim, entremês, vários cursos eu vou fazendo, assim. E na verdade eu aprendi a gostar. Eu tinha uma imagem muito romantizada da França, acho que todo mundo tem, meu amigo Polan. E quando eu cheguei lá, eu me choquei porque é uma cidade real ainda, né? Sim, uma cidade grande. Tem pobreza, tem gente de tudo que é tipo, tem pichação, tem tudo. Sim.
e tu aprende a gostar, mas ela se torna com o tempo mais apaixonante do que tu imagina. Porque tu acaba descobrindo certos lugares, certos cantos, certos recantos que são fora daquele circuito, né? Exatamente. A gente chama, até eu brinquei numa outra entrevista, a gente chama daquele circuito Elizabeth Arden, né? Sim. Sai daquele circuito, aí tu passa 2 ruas para dentro do bairro, né? Do Cartier, e já é completamente diferente, é uma vida normal, numa cidade grande. Né? O que é muito mais instigante, na verdade. O que tu nos recomendaria, por exemplo, da pessoa que não... O que ela não pode deixar de fazer, ainda que seja o mainstream, mas o que ela não pode deixar de fazer em Paris, por exemplo? O que eu mais gosto de fazer em Paris, que é um dos únicos programas clichês que eu faço sempre que eu vou, é em Montmartre no domingo de manhã. Ok. Eu acho fantástico, assim, ver os pintores de ruas, tem uma vida toda, tem artistas cantando, de todos os gêneros, todos os tipos. Sabe? Tu ouve de música francesa a Gypsy Kings. Fantástico. Eu acho fantástico. E vamos continuar agora falando um pouco sobre os produtos, André. Me conta aí, claro, carro-chefe, croissant. Qual o teu favorito croissant? Tradicional. Tradicional. Só passa uma manteiguinha? Nem manteiga, não? geleia de morango. Eu gosto. Geleia de morango? Tá. E qual é o croissant carro-chefe daqui? O que mais sai é com presunto queijo. Presunto e queijo. Tá. E aquele que tu sugere, que tu gostaria que fosse um pouquinho mais valorizado, digamos assim? Cara, tem vários produtos aqui Uhum. que as pessoas gostam muito, assim. Sabe? O croissant é o nome da casa, enfim, mas o creme brulee é muito bom. Sim. Eu sou suspeito para falar, mas realmente eu comi algum creme brulee na minha vida. O mocha, que é um café que a gente tem, muito bom também. E o brownie cai no gosto, mas aí o brownie foge um pouco. Foge um pouquinho, né? E o que tu tem agora planejado para um futuro próximo e de repente alguma coisinha que tu pode nos dar um spoiler aí? Agora a gente começou a desenvolver pratos franceses para servir no almoço, né? Ah, ok. Semana passada eu estava cozinhando aqui, coisa e tal. Bife poivre, bife bourguignon, coq au vin, ratatouille. E aí isso seria como se fosse assim de segunda a sexta, horário do meio-dia? Segunda a sábado a gente está abrindo Sábado. aqui. De meio-dia a gente à la quer carte. começar... À la carte, exato. Sim. Começar a trabalhar com isso também. Ah, Esses pratos interessante. aqui. Muito interessante. E me conta um pouco, a gente estava falando em off aqui a respeito dessa tua parceria que tu tem, não só com a Aliança Francesa, mas também com as pessoas, com os francofones que moram aqui. Sim. E com esse tipo de cultura que está aqui em Porto Alegre, me conta um pouco se tem alguma coisa em mente, se pretende fazer alguma coisa, ou se criar algum tipo de evento, alguma coisa assim. Bom, na verdade, a gente até fez um evento aqui esses dias que a gente juntou algumas exposições, brechó, mais artesanato aí na frente, aula de francês lá em cima, aula de gastronomia na cozinha. A gente faz uns eventos assim, mas a gente tenta se aliar bastante à Aliança Francesa, assim, quando eles têm Festival da Canção Francesa, Festival do Barulho de Cinema. Sim, assim. eles têm uma agenda. Eles têm uma agenda cultural já, assim, que a Interessante. gente meio que Vocês- segue na onda, entendeu? Entendi. Agora vai ter a Fête de la Musique, se não me engano, em setembro também. Tem uma coisa bem interessante que eu venho falando às vezes em alguns programas e eu gosto de retomar sempre em cada um, é como reconhecer um brasileiro, Sim. né? Fora do Brasil. Nova York tem uma maneira de reconhecer o brasileiro, em Miami tem outra. Tu acredita que tem uma maneira de reconhecer um brasileiro, por exemplo, em Paris? De cara, assim, olha, aquele lá ou aquela lá são brasileiros. Tem uma característica especial? Cara, é difícil. Eu vou dar uma dica, por exemplo, em Nova York a gente olha pro pé. Sim. Se o tênis é novo, provavelmente é um brasileiro, acabou de comprar. Só vê o branquinho da sola, assim. Cara, que país é... Ele é um público um pouco diferente, né? Sim, é muito variado, muita gente, muitos lugares. Sim. O brasileiro compra muito. Isso. Não sei. O que eu pude depreender, por exemplo, de das vezes que como eu te falei, eu morei lá, mas eu morei faz um tempo. Quando eu morei foi em 1998. Mas o que eu via muito é um pouco do tom de voz, né? Nós nos reconhecemos por um tom de voz ser um pouquinho mais alto Sim. do que o europeu, por exemplo. Sim. O europeu ele é um pouco mais comedido, dificilmente tu vê um europeu levantar a voz. Então, isso era uma das características que a gente notava. Assim. Então, é uma coisa interessante da gente saber. Para a gente terminar, André, convido o pessoal, então, para vir aqui no Croissanterie e faz um convite para eles aqui, todo o pessoal da RDC e do nosso hashtag TBTravel, para vir aqui provar os teus croissants e também o creme brulee, e quem sabe o mocha e o brownie também. Por favor. Não, na verdade, o croissant eu sempre convido todo mundo a comer, porque tem um grande diferencial dos outros croissants que a gente tem por aí, que a gente usa manteiga. Eu estou usando a Presidente também, então Sim. é uma manteiga melhor que as outras. Porque a maioria dos lugares usa margarina 80% de lipídio. Sim. Né? E a diferença se nota... É brutal, assim. Sim. Basta sentir no céu da boca. André, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, então.
Pessoal, então nós estamos terminando por aqui e eu vejo vocês semana que vem. Quero saber se vocês já conseguem adivinhar qual será o próximo destino do nosso hashtag TBTravel. Obrigado e até lá! Ah, Paris, que coisa boa, hein? Bom, nós vamos pro break e já voltamos, não sai daí. Já de volta e agora é hora do nosso momentinho de moda aqui no programa, começando, como sempre, com o nosso look do dia, lá pelos pés, com o meu conhecido Piptou preto, que eu uso várias vezes, porque afinal de contas, o que é básico e clássico a gente tem que usar, né? Hoje eu tô com uma Pantacur, porque tá bem quente, então beleza, tô sem meia. Ó, a Pantacur preta, tá? Bem básica também, de crepe. Agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe que eu achei bem bacana. Estão vendo aqui que ela tem um cintinho, tá? É uma clochard. E eu estava com preguiça de botar ali dentro do cinto, então o que eu fiz? Dei um nozinho. Ficou charmoso, a gente pode imprimir o nosso estilo também em cada uma das peças, ó, tá vendo? E eu botei hoje uma blusa amarela, solar, em função do calor, com brilhos dourados, que é pra animar vocês todos aí. O amarelo, gente, que é uma cor que traz muita alegria, criatividade, e quem usa amarelo, vocês podem ter certeza, nunca passa despercebido. Então, tá aí uma dica para usar de forma estratégica essa cor, hein? Bom, o nosso Drops de Moda hoje traz um clássico do guarda-roupa, um must-have, todo mundo tem que ter. Camisa branca e várias referências de como usar. A camisa branca, né, que dá para usar desde uma roupa de alfaiataria para ir trabalhar para uma reunião importante, até como uma saída de praia com biquíni, fica chiquérrimo. E tem gente que aposta na camisa branca, inclusive, para festas. Já vimos muitas celebridades usando camisa branca com uma saia volumosa, chiquetérrima. Aí tem que ter personalidade para carregar, né? Mas que fica bonito, fica. Bom, essas foram as dicas do Drops de Moda de hoje. A gente volta amanhã no mesmo horário, ao vivo, com um especial Dia dos Pais. Afinal de contas, eles merecem, né? E agora vocês ficam com o Capu no feed. Beijo, gente! Até amanhã!